Por que a decisão de abandonar o projeto Renda Brasil, que substituiria, até com ganhos de escala, o Bolsa Família, foi uma decisão política? Porque era assim que tinha de ser. E foi. Eu tenho muitas histórias. Aprendi em São Paulo. Represento aqui todas as mulheres. Olá, eu sou Adalberto Piotti e seja bem-vindo ao comentário de política semanal aqui nesse time de comentaristas do CIA. Eu poderia começar este comentário invocando a frase célebre sobre a política, que é a arte de fazer escolhas. Mas levando-se em conta a questão fiscal brasileira, e essa é a razão de toda esta decisão que foi tomada recentemente, vale dizer que nós estamos ainda gastando muito mais do que arrecadamos. Primeiro por culpa nossa, lá atrás da crise de 2014, 15, 16, ou seja, erros de política monetária e política econômica lá atrás. Depois, neste momento, dada a pandemia, a gente ainda está gastando mais do que arrecada, porque a economia levou um solavanco e a gente vai passar, provavelmente, alguns anos ainda gastando mais do que arrecadamos. Isso quer dizer que é preciso fazer escolhas de onde gastar o curto dinheiro que o governo tem numa questão social que é muito grave no Brasil. A proposta do Ministério da Economia com o Renda Brasil era ampliar o número de pessoas beneficiadas. A pandemia trouxe, por um lado, vários problemas, mas neste aspecto, a pandemia revelou ao governo, com aquele Corona Voucher, o mapeamento de onde estão as pessoas, quem são as pessoas que precisam de algum auxílio governamental, de algum auxílio estatal. Com isso, o governo queria fazer o seguinte: aumenta o número de beneficiados, mais gente recebe alguma coisa, mas como as contas estão numa situação muito grave, a proposta do Ministério da Economia, para preservar minimamente a questão fiscal, era congelar os atuais benefícios previdenciários para as pessoas que recebem hoje. Congelar é o seguinte: não teria nenhum aumento, nenhum repasse inflacionário para ganhar, para manter o poder de compra desse benefício. Fato é que, embora a proposta seja boa, a maior parte das pessoas que recebem algum benefício previdenciário no país recebe um valor baixo. E, obviamente, que não ter repasse inflacionário reduziria ainda mais a capacidade de compra dessas pessoas, que já é uma capacidade muito baixa. Dada esta situação, foi ao presidente da República que disse que não tiraria dos pobres para dar aos paupérrimos, ou seja, mantém-se os benefícios previdenciários como são, as pensões, e não confunda isso com privilégios e altos salários ainda pagos pelo INSS, isso é outro assunto, mas a maior parte ainda recebe muito baixo, um valor muito baixo, e com isso, ou seja, mantém-se a situação atual. É um cálculo político, sim, ou é uma decisão política? Talvez as duas coisas, porque se fosse um cálculo político do ponto de vista eleitoral, o presidente ganharia mais eleitores com mais gente recebendo algum benefício estatal, mas desagradaria as pessoas que hoje já recebem um valor baixo. Ou seja, se eu mantiver as pessoas recebendo tal como recebem hoje, os atuais beneficiados, eu ganho o apoio dessas pessoas, mas perco o apoio das outras pessoas. Ou seja, não é uma questão meramente eleitoral, é uma decisão política, ou seja, uma decisão política de Estado. Reconhece-se o cobertor curto, mas em algum momento precisa se tomar uma decisão. Isso nos revela que a gente continua ainda com problemas muito sérios no país. A questão fiscal é uma delas, e isso é fruto, por exemplo, voltando a dizer, do problema econômico que tivemos, de erros econômicos da equipe econômica de governos, por exemplo, do governo Dilma lá atrás, que nos levou a uma recessão gigantesca, e agora temos o coronavírus que afeta o mundo inteiro e não é uma exceção, o Brasil não faz parte de uma exceção, ou seja, a gente vai ter ainda problemas econômicos sérios. A única solução para isso, e óbvio ela leva tempo também, é você ter crescimento econômico maior. Para ter crescimento econômico maior é preciso criar um ambiente econômico melhor. Com isso, mais investimentos que geram mais empregos, que geram mais renda, mais consumo, que vai gerar, obviamente, mais arrecadação para o governo, que vai ter mais recursos para poder investir nas áreas sociais, sobretudo, que são as mais deficitárias do país. Ou seja, a decisão do presidente da República, em confronto com a proposta do Ministério da Economia, foi apenas uma decisão política. Uma decisão política de entender onde que o cobertor curto deveria cobrir. Isso não elimina parte do corpo brasileiro, do corpo da cidadania brasileira, que ainda está passando frio. Diante disso, a gente vai ter que continuar pensando em outras soluções. Ou seja, foi apenas uma decisão, não é o fim do tempo, não é o fim dos tempos.
Outros brasileiros já enfrentaram situações semelhantes antes de nós, no passado. Bom, agora é a nossa vez, a gente vai ter que continuar pensando e buscando soluções próprias para a realidade brasileira com a realidade brasileira. Até semana que vem. Eu tenho muitas histórias. Aprendiz de São Paulo. Represento aqui todas as mulheres.